Queria só ler o trecho do Machado de Assis que dá nome a essa mesa. Está lá no capítulo 91 do Esaú e Jacó, em que diz assim: agora os dois riram, mãe e filho, passaram o riso, Natividade continuou. Petrópolis é a cidade da paz. É como dizia outro dia o conselheiro Arias, é a cidade neutra, é a cidade das nações. E partindo dessa frase é que nós tiramos o título para essa mesa. Petrópolis, a cidade da paz. Marcelo, Suzana e eu confabulávamos ali, né, que há uma série de divergências sobre a presença ou não de Machado de Assis em Petrópolis, mas aí o Marcelo, ao final, até falou, mas o mais importante é falarmos de Machado em Petrópolis. Então, eu queria passar a primeira palavra para a Suzana, para ela poder falar sobre essa relação de Petrópolis e Machado de Assis, e depois passo para o Marcelo, e aí nós vamos dialogando. Bom? Boa noite, gente. Em primeiro lugar, muito obrigada ao Leandro por ter se lembrado do meu nome, por toda a organização do evento. Que é um prazer tão grande aqui estar conversando com amigos sobre literatura, né? Quero pedir desculpa, minha voz não é essa. Fui acometida por um resfriado esse de semana, que me deixou rouca, quase afônica, né? Mas, enfim, a gente fala devagar e tem um microfone. Bom, para falar de Machado de Assis, né, então, lugar comum, começar dizendo que ele é o maior escritor. Será que a gente pode dizer quem é o maior escritor do Brasil? Mas, sem dúvida nenhuma, ele está encabeçando algumas das listas, né? O gosto é sempre pessoal, não dá para a gente dizer, enfim, num cânone absoluto, mas, sem dúvida nenhuma, o Machado de Assis figura, né, em qualquer lista, qualquer um faça, né? E aí, a gente lendo, né, a gente sabe que Machado de Assis escreve com esse panorama do Rio de Janeiro do século XIX, né, ele escreve no final do século XIX, mas boa parte das obras ambientada ainda na primeira metade, em torno da metade do século XIX, e retratando uma camada social mais alta, né? E aí Petrópolis vai aparecer aqui e ali nos contos, nos romances, né? A gente vai encontrando ao longo da leitura essa presença da nossa cidade em textos mais curtos e como o Leandro já apontou, em Esaú e Jacó, que acho que talvez seja uma das obras em que a cidade mais aparece, né? De onde vem o título dessa mesa e de onde vem uma frase também de que eu gosto muito, que é Petrópolis tem o mal das chuvas. E a gente está experimentando isso hoje, né? Para variar, né? Então, e aparece sempre Petrópolis como uma cidade, pelo que ela é conhecida talvez até hoje, né? Uma cidade em que se descansa, mas em que há, enfim, uma vida social razoavelmente intensa, em que uma camada mais elevada, mais socialmente, né, elevada da população, que essa camada frequenta a cidade, e ela é essa cidade da paz, né? Tem outros trechos que a gente encontra, cidade do repouso, do luxo, da galanteria. Eu me lembro do conto O Espelho também, em que aparece, quem já leu esse conto deve se lembrar que é aquele em que o alferes se olha no espelho e deixa de se ver, deixa de enxergar o reflexo no espelho, e que é a teoria da alma humana, em que existe uma alma interior e uma alma exterior, né? E falando dessa mutabilidade da alma exterior, dizendo desses objetivos mundanos. E um dos objetivos mundanos que a personagem, em determinado momento, escreve, fala assim, um momento pode ser Estação Lírica, em outro momento pode ser Petrópolis, enfim, com as festas de Petrópolis, com os passeios de Petrópolis. Então Petrópolis aparece realmente como esse lugar para onde as pessoas se recolhem, ou para procurar alguma paz, né? Um descanso, alguma convalescência também, que a gente sabe que isso acontecia,
ou para, enfim, para ter essa vida social, né? No caso dessa paz do título, né? Em se tratando do Esaú e Jacó, que é um romance que se passa, na verdade, na mudança de regime político, né? Na proclamação da República. Essa paz seria, como é mesmo trecho, que é uma cidade neutra, né? Que é uma cidade neutra justamente porque a capital vivia, enfim, toda a agitação por causa da República, né? Do fim da monarquia e do início da República. Então essa paz também vem disso, desse afastamento dos acontecimentos políticos e sociais que estavam tomando conta da vida das pessoas naquele momento. Marcelo. Bom, boa noite a todos. Eu também agradeço, além de protocolarmente o convite do Leandro. Quem está chegando? Agradeço o convite, é sempre uma honra, uma alegria. Nós falar com o Machado, falar com o Machado ao lado de amigos e depois de tanto tempo a gente continua conectado, né, pela paixão pela literatura e pelo que nos move a literatura. E a gente estava falando exatamente ali fora, um pouquinho antes, como dar início a esse bate-papo, de forma de conectarmos, o viés que a gente estava pensando, quer dizer, a conexão de Machado com a cidade em si, é sabido que o Machado se deslocou muito pouco do Rio de Janeiro, né? E talvez isso tenha sido muito bom para ele na época, porque talvez ele não tivesse tido necessidade de se deslocar, porque ele talvez tivesse o mundo dentro dele, desde sempre. E isso nos chega até hoje dessa forma muito viva, né? O universo do Machado dentro dele, né? Um sujeito de uma origem muito simples, muito humilde, e nos levou a uma obra definitiva e universal. Então talvez outros autores tivessem viajado no mundo inteiro, talvez até para outros planetas, e não chegam ao alcance do Machado dentro da possível pequenez, né, do seu alcance como viajante. E aí, mas a questão, afinal de contas, Machado teria vindo ou não? E eu estava falando, a gente estava conversando ainda há pouco ali, há um problema nisso, a gente se debruçar e discutir essa questão. Primeiro, Machado não fez selfies em Petrópolis, né? Naquela época, hoje isso fica mais fácil, né? Mas é uma brincadeira, quer dizer, a tecnologia traz essa possibilidade de registro, né? A gente tem registros efetivos. A gente não tem nenhum bilhete de treino do Machado, não tem uma selfie, embora já houvesse fotografia, a gente tem boas fotografias do Machado, aliás, de diversas épocas da vida dele, mas a gente não tem um registro, né? Efetivo, um registro factual, um registro. Mas há uma série de biógrafos que falam algumas coisas. E a questão, eu acho, inicial, é que hoje a gente, já distantes, já afastados há algum tempo da existência do Machado, né? O Machado é um homem do finalzinho do século XIX, ele morre em 1904, início do século XX. E nós estamos aí há 110, 115 anos da morte dele. Isso faz alguma diferença, e aí há um manancial, há toda uma corrente de estudos, né, em função da obra que ele deixa, em função do que ele desperta. E aí a gente, de certa forma, começa a se afastar um pouquinho dos originais. A gente começa a se distanciar um pouquinho das fontes de origem, etc. e tal. E começam a aparecer atalhos de pesquisa. Então a gente entra na internet assim, 50 mil entradas, 50 milhões de entradas sobre Machado, e a gente não sabe até que ponto ou até onde isso se conecta às origens. Eu estava falando isso, e nós somos pesquisadores, né, naturalmente, e por ocasião da
dos nossos trabalhos, pesquisa e tal, acadêmicos, eu mesmo peguei, para minha surpresa, alguns furos de pesquisa de alguns pesquisadores muito bons, né, muito reconhecidamente, né, na academia, e coisas que não se explicam. Assim. Então, por quê? Porque às vezes as pessoas não leem as fontes, não vão às fontes, porque há muitos atalhos, e a gente sabe disso. Então, quando a gente fala assim, poxa, Machado não veio a Petrópolis, aí eu falei, poxa, eu vou dar uma olhada nos meus escritos, lá nas minhas coisas, nas minhas fontes. E aí eu fui lendo, verificando algumas coisas. E uma biógrafa do Machado, muitíssimo importante, você, Miguel Pereira, que é também uma grande crítica, uma grande estudiosa do período da prosa revista toda, além de Machado, e ela fala, através das fontes dela, que ele esteve aqui em Petrópolis algumas vezes, inclusive uma vez que ele esteve aqui, um dos ataques, Machado, a gente sabe, ele sofria de epilepsia naquela época, então não havia, os tratamentos eram paliativos, etc. Inclusive, coitado, até na biografia dele, a gente tem conhecimento de algumas coisas que a gente, às vezes, coisas passam despercebidas por ser uma biografia, né? A gente estuda outras questões acadêmicas e acaba uma biografia fica em segundo plano. Machado, a origem, inclusive, da úlcera cancerosa que ele teve na língua que o vitimou, era originária da série de ataques que ele tinha. Ele mordia muito a língua e isso acabou ulcerando e acabou criando um problema. Uma coisa que a gente às vezes não sabe, né? Machado morreu com um câncer de garganta, de língua e tal, e a origem, muito provavelmente, da série de ataques que ele tinha, e ele mordia muito, machucava muito a língua. E a Lúcia Gabriela diz que uma das vindas dele a Petrópolis, logo após o casamento, um dos ataques que ele teve foi na barca, que vinha até a praia de Mauá, né, e daqui seguir a viagem terra. Então, é textual. Então, essa vinda dele é registrada por um fato muito importante, foi um ataque, né, na barca vindo para cá. Ele até, já perto do fim da vida, já tem um registro, coitado, infelizmente, de um ataque dele fotografado. Né, uma foto com gente, Machado um senhor já de idade e muito envelhecido para a época, caído no chão, né, cercado de algumas pessoas próximas ao passeio público no centro do Rio. E aí, então, o Miguel Pereira levanta algumas coisas muito interessantes nessa biografia, alguns dados, até outros dados muito interessantes do Machado, coisas que a gente às vezes não sabe, algumas coisas que a gente desconhece e ficam meio lendárias e tal, e coisas interessantes. Mas ela fala textualmente de algumas vindas a Petrópolis. Eu não sei qual, a gente segue, faz... Né? Acho que podemos ir dialogando, né? Assim, o que eu tinha pensado em apresentar para eles, aquilo que eu já tinha dito para a Suzana e para o Marcelo, algumas obras em que Machado de Assis menciona Petrópolis, e nessas obras mencionando, deixar livre até para depois a gente conversarmos sobre. A Suzana falou do espelho, e assim, nas nossas pesquisas, nós temos a presença do Machado em contos como Linha Reta e Linha Curva, Confissões de uma Viúva Moça, Felicidades pelo Casamento, O Melhor Remédio, Dona Jucunda, Casada e Viúva, Onda, Pílades e Orestes, A Viúva Sobral, Capítulo dos Chapéus, Primas de Sapucaia, 11 anos depois, Nunca Mais, Ex-Cátedra, Três Consequências, Só, Jogo do Depois, Nunca Mais, Viagem à Roda de Mim Mesmo, Contos de Escola, Umas Férias e uma peça teatral, Desencantos. Nos romances, como a Suzana já falou, que Exaú de Jacó, sem dúvida alguma, é o que mais aparece. Nós temos nos romances Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba, Dom Casmurro, naquele capítulo famoso, né, que é o capítulo do título, que ele vai falar
que ele começa a te explicar o porquê do título Dom Casmurro, e ele fala sobre Petrópolis. Esaú e Jacó, Memorial de Aires. Mas, além disso tudo, tem uma coisa que é muito curioso, que está até ali fora na exposição, é que o Machado teve um poema publicado no jornal O Paraíba, na edição, nós temos até aqui, 58, está aqui, foi o Vem, está aqui, 1858, 11 de abril de 1858. 11 de abril de 1858. É o Vem. E a questão do Machado, acho que o ponto principal é que, por ele ser quem de fato foi, as pesquisas que nós temos, elas são enormes, e como o Marcelo falou, há um momento que elas começam a se abrir tanto, em que se tornam muitas coisas lendárias até em relação ao Machado, né? E o que eu queria chamar a atenção, que aí foi até o que eu comentei com a Suzana e o Marcelo que eu ia colocar, as crônicas de Machado, e algumas crônicas ele fala sobre Petrópolis. E partindo disso aí eu vou jogar para os dois, obviamente. Ele diz numa crônica na Gazeta de Notícias, no dia 28 de janeiro de 1894, ele diz o seguinte: a nova capital do estado do Rio de Janeiro, debate de postura municipal. Dizem que esta semana será sancionada a lei que transfere provisoriamente para Petrópolis a capital do estado do Rio de Janeiro. Já se trata de mudança. Compram-se ou arrendam-se casas para alojar as repartições públicas. Com poucos dias estará Niterói restituída às velhas tradições da Praia Grande. A escolha de Petrópolis fez-se sem bula. E ele continua com toda a questão. E aí, a pergunta que eu queria fazer para o Marcelo e para a Suzana, como a Suzana já até levantou a questão da camada social mais alta, né? E o Marcelo também já falou que é muito importante o fato, ele não saiu, ele não viajou tanto, mas o fato de não ter viajado tanto não impediu que ele tivesse uma obra, né, esplêndida. Como que seria possível alguém que escrevia no realismo, né, se vocês conseguem visualizar, né, vislumbrar alguém que durante o período realista poderia naquela época escrever sem falar de Petrópolis, que era a casa onde o imperador havia, o lugar que ele havia escolhido para poder passar, como ele mesmo falava, né, para poder se livrar do calor intenso do Rio de Janeiro. Se vocês conseguem imaginar algo semelhante, e diante disso, até os contemporâneos de Machado, que pouco falam de Petrópolis, se não haveria, então, Machado estaria, sim, completamente a par do que era o realismo, enquanto muitos dos seus contemporâneos muitas vezes assim não fizeram. É apenas uma provocação, né, para vocês pensarem, ou fiquem à vontade para poder. Bom, os contemporâneos, muitos dos contemporâneos do Machado eram naturalistas mesmo, né? A gente pensa nos romances naturalistas, eu falei um pouco dessa questão da classe social mais alta que a gente encontra em Machado. Os romances naturalistas já se debruçam sobre as camadas mais pobres da população, né? Com um tom cientificista, e olhando aquela obra emblemática, por exemplo, se a gente pega o Cortiço, né? Que é uma obra emblemática, talvez a mais emblemática do naturalismo, o Aloysio Azevedo se debruça sobre aquela aglomeração para tentar entender como é um organismo vivo, né? Como aquelas pessoas são, enfim, elas são movidas por vontades maiores do que ela, né? Nós não temos praticamente vontade para pensar, né? Todo aquele determinismo social, do meio, né? Todas as tendências científicas da época, né? O Machado de Assis, ele não era naturalista, né? Ele, pelo contrário, até a gente sempre faz um comentário, talvez um pouco superficial, não sei, mas falando assim, como que um
um negro poderia ser naturalista, né? Um negro que atingiu, né? O ponto que ele conseguiu, como ele poderia ser determinista, se ele era exatamente a negação daquilo tudo, né? Porque a verdade é que alguém gago, ele era gago além de tudo, míope, muito míope, né? Gago, míope, epilético, né? Negro numa sociedade que ainda era escravocrata, se a gente sabe, né? Do racismo até hoje, imagine isso, né? No século XIX. Ele chegou a um patamar, enfim, que poucos alcançaram, né? Então, como que ele poderia ser determinista, né? E ele, inclusive, ironiza esse mesmo determinismo em muitas de suas obras, em passagens emblemáticas, né? Da sua obra. Bom, e a escolha pela classe social mais alta, me parece que ele trabalha com esse desvendar das máscaras, né? Vamos demonstrar que há de máscara na sociedade, né? E essas máscaras sociais, sem dúvida nenhuma, elas estão muito mais presentes nas classes mais altas. Ele fala mal de Petrópolis mesmo por causa disso. Era um lugar de pessoal da alta sociedade, não era um que eles lá. Desculpe, eu achei curioso também isso. Alguém que falou mal de Petrópolis. Essa questão que a Suzana levanta bem, já se ilustra, é muito nítida, né, a questão, porque Petrópolis não cabe como cenário nesse caso, né? Na verdade, Petrópolis só vem à tona como cenário. E essa ressaca monárquica de Petrópolis dura até hoje, né, de alguma maneira. Eu acho que as cidades ainda não sabem que existe uma república. Talvez se fosse bom de, né, esclarecer isso. Mas por isso, né, quer dizer, de certa forma... Ele namorou aí atrás de você. Mas eu acho que isso não precisa discutir essa questão da opção de regime, né, certamente. Mas essa questão da Petrópolis não seria uma ambientação, quer dizer, um cenário nesse caso, por conta disso, né? Quer dizer, de certa forma a gente está brincando, mas a Primeira República e a Segunda República, de alguma forma, mantiveram esse status, né? Quer dizer, Petrópolis se manteve dessa forma e depois o Palácio Mineiro, e depois como, de alguma maneira, quer dizer, de uma forma, eu falei inicialmente, como se fosse uma ressaca de um outro tempo, né? Quer dizer, isso parece uma questão até de ordem antropológica e outras pessoas com mais gabarito discutiriam isso melhor, porque isso é uma questão mais ampla. Mas o fato é que Petrópolis volta à tona como cenário posteriormente a Machado, muito posteriormente até o modernismo mesmo, né? Volta como cenário, e aí sim, ele estava falando, alguns outros poetas modernistas viveram aqui mesmo, né? O Bandeira que vinha, Bandeira tem fotos, né? Aqui, e Vinícius, depois que morou aqui perto também. Bandeira, inclusive, data alguns poemas e diz assim, na Mosela, na tal. Então, quer dizer, teve aí a cidade deixa de ser cenário e aí é ambiente mesmo, né? Mas eu acho que tem uma outra questão, a gente vai ver Machado, essa questão não só do acesso dele a Petrópolis, tem alguns dados importantes. Um dos maiores amigos dele, que depois veio a ser o seu cunhado, Faustino Correia de Novaes, que era um irmão da Carolina, Dona Carolina, que era um poeta português. Ele morou aqui em Petrópolis 9 anos, né, antes de morar com Machado. Depois Machado morou com ele no Rio de Janeiro. Então, um amicíssimo, né, com quem ele morou. E tendo morado aqui 9 anos, um pouquinho antes dele, de morar com ele, certamente ele conhecia muito bem Petrópolis, né, tinha como grande amigo um ex-habitante, né, durante muito tempo. Então, acho que ele teve acesso, e acho que ele não só ambienta Petrópolis, como ele teve acesso, sim.
Vendo essa questão biográfica e a importância dessa parte, de misturar a parte lendária com a parte dita meio mítica, eu me lembrei de um episódio que é lendário da história do Machado, e esse não tem registro, e também não houve confirmação, mas se houve desconfirmação, também não foi muito bem registrada. Uma história muito boa, que é dada, falei Manuel Bandeira e me lembrei disso. Havia uma história lendária que o Manuel Bandeira, com 14 anos, num bonde do Rio de Janeiro, ele estava num bonde no centro da cidade, estava no centro, estava se deslocando, e ele vê no bonde Machado de Assis. Machado sozinho, né, viajando no bonde. E ele, Machado já era Machado, estou falando em 1900, Machado já era além de Machado, né? E o Manuel Bandeira fica muito entusiasmado com aquilo e se senta do lado do Machado, puxa a conversa com ele. E o Machado vai conversando com ele e daí, dado o momento, o Machado, eles falam sobre Camões, uma paixão de ambos, e o Machado falando, se esquece de uma oitava, né, dos Lusíadas que ele estava falando, e o Bandeira sabia essa oitava de cabeça. E ele, na hora, relembra, o Machado fica encantadíssimo com aquilo, um menino de 14 anos, sabia várias oitavas de cabeça, são poucas, são 1108 oitavas, e ele sabia de cabeça, talvez metade ou quase isso, e ele lembra que o Machado ficou embevecido e ele muito mais disso. Não há qualquer registro disso. Isso é uma lenda, né? Mas é uma lenda muito bacana e muito bem contada, né? A gente deveria, faltava uma selfie dos dois, né? Um autógrafo do Bandeira, do Machado do Bandeira e tal, né? Mas uma cena maravilhosa. Mas na biografia da Luciana Pereira, falando da parte, aí sim, a parte factual, tem duas passagens muito interessantes, que são duas passagens maravilhosas, que a gente esquece. A gente sabe do apreço do Machado pelo Alencar, né? Inclusive que se estendeu muito mais do que o Alencar ao filho do Alencar, ao Mário Alencar, que foi quase como um filho postiço, né? Direto do Machado. Mas uma passagem muito bonita, o Alencar, muito desgostoso com as críticas que ele recebia, muito ácidas na época, né, sobretudo que frequentava e tal, que era ferrenho opositor das ideias do Alencar. E aí uma passagem que a Luciana Pereira levanta, os dois se encontrando no passeio público e conversando, e o Alencar desabafando com o Machado conversando por ele pelas aleias do passeio público. É uma coisa que a gente não imagina, né? Quer dizer, os dois conversando, andando pelo passeio público, e Machado ouvindo. A gente sabe do belíssimo discurso da inauguração da estátua do Alencar, onde está até hoje, no Rio, no Flamengo, o belíssimo discurso do Machado, mas não sabe dessa passagem dos dois conversando. E uma outra passagem muito interessante, enviado pelo Alencar, Machado recebe Castro Alves no Rio de Janeiro durante o Carnaval. Né? Leva ele à vista chinesa e tal, conversando. Então são detalhes biográficos muito interessantes que a gente passa. De passagem para São Paulo. Exatamente, de passagem para São Paulo, quem recepciona Castro Alves no Rio de Janeiro, nada menos que Machado de Assis. E sobre essa questão de Petrópolis, né, ser a cidade da paz, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre... A Suzana, de certa maneira, já antecipou, quando ela fala do Esaú Jabor, que ela fala da cidade neutra, né? Que vocês talvez fizessem alguma ponte entre essa questão da paz e da ambientação nas obras de Machado de Assis, não necessariamente só de Petrópolis. Como ele desenvolve o ambiente como se fosse uma espécie de personagem, como no pano de fundo. Okay? Bom, Rio de Janeiro aparece, né, sem sombra de dúvida, como um grande cenário, né? Machado se locomovia por toda a região do centro, né? Existe
um roteiro mesmo que se pode fazer pelo centro da cidade, né? Lugares. Ah, é? Tem um aplicativo agora onde você pode. Qual é o nome? Não me lembro agora, mas existe um aplicativo onde você pode percorrer os caminhos de Machado. Legal. E para falar assim de cenário como personagem, os casos mais emblemáticos é a Casa de Mata-Cavalos, né, de Dom Casmurro, né, que na verdade é uma metonímia de toda a narrativa, né? Você começou, já mencionou Petrópolis no primeiro capítulo do romance, né? Em que ele justifica o título. E aí no segundo ele vai justificar a escrita do livro, né? Que livro é aquele? E ele explica falando da casa, né? Da casa de Mata-Cavalos, que na verdade ele tenta reconstruir, né? Ele reconstrói a casa em que ele morou durante a infância, a juventude, tentando refazer as mesmas pinturas, os mesmos detalhes, a mesma arquitetura, sabendo, no entanto, que ele não conseguiria, né, reproduzir exatamente aquela casa. E aí ele explica, né, que na verdade aquela é a escrita do romance, né? O meu fim evidente era atar as duas pontas da vida e restaurar na velhice e adolescência, né, da juventude, justamente na tentativa de reviver aquele passado, né? Então, esse cenário que a gente pega, por exemplo, nesse segundo capítulo do Dom Casmurro, né? É um exemplo de como ele é importante dentro dessa obra, né? Ele é significante, né? Cenário do mar em Dom Casmurro, já que o mar está sempre presente, né? Nos olhos de ressaca, né? No afogamento do escambar, na ressaca que precede o afogamento, né? No encontro dos dois casais, né? Do envolvimento, do indício de envolvimento entre o Bentinho e a Sancha, né? Escutando o mar batendo lá fora. Então, o Rio de Janeiro aparece, né? Nessas obras, né? É interessante para a gente, né? Tantos anos, 150 anos depois, quase isso. Até porque os romances passam geralmente antes, né? Da escrita. Não, mas eu digo mesmo do momento em que se passava. Da ambientação. Por exemplo, Memórias Póstumas, Brás Cubas começa ainda no primeiro reinado, né? O Brás Cubas brincava, né? Tem a coisa. Anterior a 1800, né? E aí não, anterior Não, 1808. Um pouquinho depois, 1808 chega Dom João. Acho que chega mais ou menos a metade do século XIX, né? Em torno disso, o Bentinho, ele sonha que ele vai encontrar o imperador para pedir que a mãe o libere da promessa de ser padre, né? Ele tem não, vou ter uma ideia genial, assim como hoje as pessoas sonham, não, vou resolver todos os meus problemas vendo a loteria, vou resolver meu problema contra o imperador, né? E aí, pegando, por exemplo, Memórias Póstumas, a Tijuca, né? Quando o Brás Cubas vai ele viaja para Tijuca e lá ele encontra a Eugênia, né? Afastado da cidade, e a gente vê o Rio de Janeiro realmente configurado de uma forma totalmente diferente, né? Em que a Tijuca era afastar-se exatamente. Na Tijuca, vai, volta, Volta, e o Machado mandava. Era uma viagem. Vou viajar até tua casa. Então, e sentia lá na Tijuca como se estivesse no campo, entre as florestas e tal. sim. Então, o Rio de Janeiro, mais que cenário, as pessoas vivem, né? E é muito interessante a leitura hoje dessas obras, que a gente realmente viaja para um outro Rio de Janeiro, né? Viaja para um cenário que
de que a gente tem alguns registros, algumas coisas que sobraram, né? Mas muito diferentes ainda, né? O Rio de Janeiro colonial, antes do Bota Abaixo, né? Estão lá registrados em Machado de Assis, né? Nessa linha que a Suzana levanta, quer dizer, a Rua Mata Cavalos era a Marechal Floriano, né, hoje. Riachuelo. Riachuelo, desculpa. A Marechal Floriano era, meu Deus, que ele cita, era a rua do... Não, era a rua tinha aquela propaganda Rua Larga. Rua Larga. A Mata Cavalos é Riachuelo. Onde hoje... Que a gente não pode imaginar casa chique daquela rua. Eu não peguei o aplicativo, mas eu sou da época do grande avanço que havia, né? Era um mapinha que tinha assim, Rio de Janeiro de Machado de Assis. E era um mapa, era um mapinha, era maravilhoso com as referências e tal, eu tenho isso guardado. E aí havia as referências às obras e tal. E é interessante que o Machado que ambienta o Machado, fica muito nítido, muito rico, porque é um narrador extraordinário, é um narrador genial, né? E talvez resida aí boa parte da genialidade, se a gente pudesse tentar mapear também essa questão, mas ele é um narrador extraordinário. Então, é um narrador que caminha pelas ruas, né? Quer dizer, ele não é um flaner, como dirá a ser o João do Rio, por exemplo, mas em que a rua, sim, a rua é o grande ambiente, que não é o caso do Machado, mas ele faz um meio termo interessante, porque ele, diz Machado, é realista, porque ele não é ele não descreve como o Alencar descreve, né? Em Sonhos de Ouro, por exemplo, o Alencar leva 3 páginas para escrever o vestido da menina de 15 anos, que ela vai dizer, as pessoas copiavam moldes, meninas copiavam moldes de vestido do Alencar. Ele descrevia detalhes, né, da bola, porque, claro, não havia internet, a Aurélia também, né, quer dizer, então é importante que era um papel a cumprir, né, o romance tinha um papel a cumprir, e ele mesmo, Alencar, descreve isso lá em Invenção Paterna, ele descreve a função do romance. O Alencar, o Machado já não tem mais essa função, né? Mas ainda é um narrador extraordinário, é um narrador que caminha pelas ruas, né? No Noite Almirante, ele define exatamente o caminho do Cais Faru, que é o Cais Antigo, até a chegada na casa da Gamboa, que ele conhecia como ninguém, porque ele nasceu na Gamboa. Né? Então, é um narrador muito especial e um homem que conhecia muito o Rio de Janeiro. Né? Uma vez eu vi um livro muito bacana do Machado, comparado ao Rubem Fonseca, que também é um andarilho do Rio de Janeiro, e é possível, né, você trilhar o mesmo caminho, né, porque o caminho é absolutamente fidedigno do que está sendo narrado. Eu queria só, que eu citei a Lucília Pereira, a gente já está jogado um pouquinho, eu queria só citar um fragmento que ela fala aqui das viagens, antes que o meu livro se desfaça. Então tem aqui, ele está falando das ruas, ele fala assim, falando da vida dele, de casado, etc. Assim, fazia-se amável com as senhoras de tendência literária, escrevia poesias nos seus álbuns, gostava de sua convivência. Correspondia-se com a Viscondessa de Cavalcante, etc. e tal, mas não buscou propriamente a vida de sociedade. Contentava-se com um pequeno grupo, cujo centro era a casa do Barão Schmidt Vasconcelos. Em 1875, talvez para ficar mais perto dos amigos, mudou-se para as Laranjeiras, indo morar no número 4 dessa rua, próximo ao Largo do Machado. Ainda não é a casa onde ele morre no Cosme Velho. Os meus 2 polos, ele fala, estão nas Laranjeiras e no Largo do Paço, poderia dizer, parodiando o Félix da Ressurreição. Nunca passei desses 2 extremos no meu universo. Confesso que é monótono, mas eu acho felicidade nessa monotonia. E quase não mentiria. Afora uma ou outra ida a Petrópolis,
em uma viagem em 64 pela recém-inaugurada estrada Dom Pedro II até as margens do Paraíba, que lhe causou grande impressão, nunca saiu do Rio. E o outro fragmento, em que ela fala a questão do ataque, aqui assim: esse homem doente feio conheceu a mais dedicada das dedicações femininas. Carolina foi mãe e mulher, amiga e, num sentido largo, colaboradora. A sua saúde, o seu bem-estar, a sua obra, as suas leituras, tudo interessava. E tudo se estendeu ao seu desvelo. Pouco tempo depois de casados, indo a Petrópolis, Machado teve um ataque na barca. E Carolina, longe de se revoltar por ter se casado na ignorância do terrível mal do marido, ainda mais meiga se fez, enfermeira cheia de tato e paciência. E tudo fez para tornar menos penosa a Machado a sua enfermidade. Então, dois registros, né? Não são selfies, mas... Esse Friburgo, esse eu ia falar. Fala longamente, um longo capítulo. Esse texto só diz que só foi a Petrópolis. Não, porque tem um outro capítulo longamente dedicado. Mas eu... Ah, sim. Essa frase ela disse que ela não foi. Eu pensei aqui dois, mas tem um longo capítulo. Não, você, mas nessa frase... Ah, sim. Ele quer dizer que, né, entendi, o que Gerson quer dizer que ele fala, nunca foi a outro lugar. Ah, sim, que ele não cita. Isso, mas é que Friburgo é a famosíssima ida a Friburgo para poder cuidar dos seus males. Ele próprio menciona isso, né? Em uma das crônicas ele fala. Ficou 4 meses em Friburgo, direto. Oi? Hotel. Bom, Suzana quer fazer alguma colocação? Podemos abrir para as perguntas. Pode. Alguém tem alguma pergunta para fazer para a Suzana, para o Marcelo, alguma coisa referente ao Machado? A questão de deslocamento do Machado, o mais curioso é que parece que mesmo na literatura dele, ele não se desloca muito, as coisas fazem. Talvez o ponto mais longe que chegue, talvez seja uma alienígena que é Angra dos Reis, né? Que é a única cidade que é Itaguaí. Não, tem mais perto do que Em termos de raio, fica mais ou menos por aqui. mais ou menos de raio. Mas, Luiz Marcelo, deixa eu comentar aí sobre as margens do Paraíba. Então ele ultrapassa Petrópolis. Não seria o Rio Paraíba ali, beira... Onde era a fazenda de Entre Rios, onde Três Rios, ele pode ter se aproximado ali de Três Rios, né? Talvez o mais próximo seja isso. Que era a fazenda do Barão de Entre Rios na época. Isso, e aí a gente ultrapassa o raio de Itaguaí. Não. O que eu acho mais esplêndido, olha só, estamos aqui há algum tempo conjecturando por onde andou Machado. Por onde andou Machado. Isso aqui é genial, né? Alguém quer fazer alguma outra colocação, alguma pergunta? Bárbara. Marcelo falou que o romance, no caso da Alencar, tinha um papel a cumprir. Qual papel que você acha que o Machado tenha imposto ou denotado para os seus romances, de um modo geral? Ele em si, eu acho que ele não sei se ele tinha esse... claro que ele tinha um propósito, os textos, os ensaios dele são muito nítidos, ele tinha muito claro o que fazer e como fazer. Sexualidade, que talvez seja o mais conhecido, mas ele tem outros tantos, em que ele daria o estado da situação, não só do romance no Brasil, mas de outros campos estéticos, né? Ele tinha uma noção muito clara. Até porque ele transitava também, embora ele tem 10 peças de teatro, mas ele era um crítico excelente de teatro. Ele era um espectador, ele ia ao teatro toda semana, às vezes 2, 3 vezes ele dizia isso, mais jovem. Então, quer dizer, ele tinha muita noção do que estava acontecendo. Então, o Machado não tinha nenhuma ingenuidade com relação ao papel dele
enquanto produtor, né? Enquanto alguém que estava ali. Eu acho que ele tinha muito claro não sei se a importância dele, a importância não. A importância eu acho que ele não tinha. A noção dele da grandiosidade, do alcance, eu acho que não. Até porque ele também era muito modesto, né? Agora, a importância do papel dele como romancista, sim. Ele deixa isso claro até mesmo na reviravolta. E ele tinha isso de forma tão nítida, se a gente pensar assim, me ocorre agora, você coloca, que ele também tinha muita noção do alcance quando ele escrevia as historinhas Água com Açúcar, e ele as manteve durante muito tempo, na Gazeta das Famílias, né? Inclusive com algumas com páginas, muito antes do Novos Esportes, com páginas já rosadas, né? Que eram para as moças e tal. Ele tinha muito isso claro, né? Quer dizer, quando ele sabia essa distinção do papel do romance de entretenimento, né? E do romance psicológico, de alcance social, de como transformação. Não sei se com a virulência do Essa, por exemplo, em Portugal, que é um outro caminho, e aliás, em relação ao Essa, ele tinha uma séria divergência com essa, inclusive, na ocasião do Primo Basílio, uma coisa interessante, ele fez uma análise, ele desmonta o Primo Basílio, né, assim embaixo, manda para o Essa aceita, acolhe e, em seguida, nomeia o Machado como o procurador dele no Brasil, das edições dele no Brasil. Muito interessante, parece que não, eles ficaram brigados. Não, o Essa acolheu, né, tinha ele em alta conta e era uma divergência de fundo estético. Né, então eu acho, quer dizer, por isso, não sei se eu respondo a sua pergunta, acho que o Machado tinha muito claro o papel dele, como fazer, de que forma. Só sobre essa ainda, 20 anos depois, ele refez a crítica ao próprio, sobre a crítica do Primo Basílio. Tem um artigo dele que ele desfaz aquela maneira que ele terminou com o Primo Basílio, e fala que aquele escritor português que começou de forma tão estranha, no entanto mostrou-se depois, e daí foi falta de dizer genial mesmo. E essa, por outro lado, que é uma coisa que é emocionante para todos os escritores brasileiros que gostamos do Essa, no final da vida ele sabia decor o delírio que começa para ele decor como se fosse poesia. Uma coisa incrível, né? É muito interessante porque e é uma parte hoje que a gente não mexe mais, mas esse envolvimento do Machado, quer dizer, não só como romancista, mas como ator, né, de toda um momento estético muito importante, a transição que ele vive. O prefácio dele ao Guarani, que não sai publicado, é absolutamente genial também, quer dizer, é um estudo importantíssimo. Então, é quase um estudo importante a forma como isso coloca, né? E de certa forma foi cobrado na época a postura dele, porque havia aquela coisa muito boba, né? Entre os partidários do Caxias e os partidários do Alencar, né? E ele se manteve, ele muito inteligentemente se manteve à parte, porque ele era amigo do Alencar e não queria se dispor com os de certa forma, se colocavam, inclusive o próprio cunhado dele era favorável ao Caxias. Então ele sabia muito bem, né, se manter, e aí as pessoas, poxa, mas ele acabou não sendo um realista, né, com essa virulência, né, e foi uma opção dele. A opção dele é absolutamente consciente. Uma coisa que eu acho bem bacana no Machado, assim, que ele mergulha um pouco assim, também no lado emocional do personagem, das pessoas, né? Com a Capitu, ele tinha aquela coisa se foi ou não, né? A traição, e também o Rubião, que recebe a herança, tudo que muda naquele outro livro, como é que é o nome do livro? Quincas Borba. Quincas Borba, isso.
que ele recebe a herança, aquela mudança toda que faz na vida dele, né? E também Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, uma coisa que eu percebo também é que ele mergulha muito no emocional, no humano, né? Naquela... no que acontece mesmo, nas personalidades. Eu acho isso muito bacana. Por eu ser minha primeira formação ser psicóloga, eu gostava muito desse lado dele também, acho legal. Queria só para... A ideia dele. Sim. Eu acho que aí a pergunta da Bárbara se completa com isso, pela questão psicológica. Né? Eu acho que é uma escolha do Machado em não ser tão virulento, mas sendo mais reflexivo e partindo. Né? Claro que eu não vou entrar na seara da literatura psicológica intimista, que a Suzana sabe muito mais do que eu, a Suzana especialista em Clarice, mas o Machado é quem vai trabalhar de maneira brilhante essa questão da psicologia pela primeira vez na literatura. É impressionante, eu acho bem profundo até. É universal. Sempre É universal. É isso que torna. É o que faz do Machado universal, né? Porque se a gente for pensar no romance que se passa no Rio de Janeiro, do primeiro e segundo reinado, isso ficaria datado, ponto, acabou, né? Mas se a gente lê até hoje, né, e a gente percebe lá, sei lá, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, tá? O sentido da vida é o quê? É verdade. É porque sempre, né? E até quando parece datado, não é. Como é o caso do Esaú e Jacó, que tomam como um romance histórico, que tem, claro, tem um elemento histórico muito claro, que é essa questão da transição, né? Transição não, a ruptura, né? Do regime, né? Mas na verdade aquilo lá é uma alegoria dos contrastes que estão presentes no ser humano. Então diga. Não, eu falei, o tempo que predomina é o psicológico. É o tempo psicológico, sim. É por isso que ele optava por escrever, por ambientar seus romances, seus contos décadas antes, né? Sem qualquer prejuízo. Se a gente pensa isso dentro de uma estética realista, isso era totalmente contrário à estética realista. Porque o realismo estava justamente nessa pesquisa, né? Era pesquisa. Chegou a ir morar no cortiço. Como o Zola também, o Zola experimentava. Era uma coisa científica. E o Machado de Assis se desloca confortavelmente décadas atrás, porque não interessava meramente o factual, né? Não era factual, mas O analista ali, o psicólogo, psiquiatras. Posso falar uma última coisa? Pegando esse gancho, acho que o Machado antecipa, porque enquanto o Flaubert e o Essa escrevem um romance de adultério, o Machado escreve sobre uma suspeita. muito mais sofisticado. E você fala, cara, eu não conheço o outro. Naquele tempo que eu tenho, na minha pouco que eu tenho, que eu acessei, eu não conheço outro que tenha feito naquele tempo esse tipo de o Domício. O fato é que não é um romance sobre o adultério. É um romance sobre o ciúme. Exatamente. O ciúme só existe quando você não tem certeza. O que assistia o Bentinho é não ter certeza. O Sequim na quarta-feira falava sobre isso. Otelo, exatamente. Sequim falava exatamente sobre isso. Agora, sendo que no Otelo, há a conclusão. Ela não aconteceu. Exatamente. Mas por isso não. Eu acho que nenhum dos dois casos aconteceu, nem o Otelo, nem o Os caras eram machistas, isso não interessa. O Machado é capaz de não ter concluído se ela está. Aquilo não interessava. Uma pessoa simples. E ele faz com que essa sensação do personagem passe para o leitor. E os leitores ficam discutindo até hoje se tu traiu ou não traiu. É uma coisa ultra genial, isso sim, que ninguém nunca fez.
e literatura nenhuma. Não é verdade? Alguém quer? Ah, tem mais uma pergunta lá atrás. Eu acho que traz uma inquietação muito própria de questões do inconsciente, tá? Como psicologia, muito característica desse consciente que não tem tempo nem espaço. Então isso fica bem evidente, assim. Acho que nesse ponto, acho que alguém chegou a comentar que o espelho, que ele estabelece que a gente teria um eu exterior, um eu interior. Cara, isso é super rico, assim, na psicologia, né, as personas que a gente estabelece socialmente e também, de certa forma, fala sobre a própria crítica da alta sociedade que ele faz mesmo estando nela, escolhendo, optando por ela. Que é muito interessante também, que não é bem uma crítica, quer dizer, uma crítica, né, deixa bem, é uma coisa eminente, né, é eminente, na verdade. Mas a minha pergunta era sobre outra coisa até. Era sobre o círculo de amigos dele. Um desses amigos era Joaquim Nabuco, outro Quincas, né? Que aí seria, até o Quincas Borba seria uma inspiração aí dessas amizades dele, pelo que eu já vi sobre, mas tudo a gente vai especulando, né? E queria que vocês falassem sobre isso. E a outra questão era que eu acredito que toda pesquisa, todo pesquisador tem um pouco de intuição, entendeu? Vai levando ele, lógico, um estudo muito profundo, porque são muitas coisas, a gente precisa ver fonte, buscando a fonte da fonte da fonte, enfim, mas acredito que tem uma intuição. E o que vocês acham sobre ele em Petrópolis? A intuição de vocês, assim, o que vocês sentem relacionamento? Já que está assim, né? Quem quer começar? Ele veio ou não veio? Não, que veio com certeza, mas essa relação que ele tinha com Petrópolis. Tem uma carta, agora me foge a memória, deixa eu ver aqui, que me parece um comentário que não chega, deixa eu ver quantas cartas estão aqui. Tem uma carta que ele fala assim, agora não lembro quem que estava aqui, fala assim, se você não, eu não vou até aí, se você não vier, eu acho que a gente não vai se ver mais. E ele fala alguma coisa do tipo, eu sei que Petrópolis tem o dom de prender as pessoas. Petrópolis ele afirma de uma forma que não parece que é de alguém que não conhece, entendeu? Né? Ele não usa, Petrópolis deve ser, ou eu imagino que Petrópolis seja. Não, Petrópolis tem o dom de prender, alguma coisa do gênero. Depois eu me recordo essa carta, está listada na epistolografia, mas não me parece que seja de alguém que me conhece em absoluto. E o Marcelo, já te falou. A gente estava falando ali fora, antes, da questão, não me parece muito machadiano ele ambientar algumas questões do Petrópolis sem ter nunca vindo. É diferente, assim, até o caso do Budapeste, do Chico, o Clébson é uma cidade que eu nunca vi, via internet. Bom, é possível, né? Até o Leandro coloca no texto, provável que Shakespeare provavelmente não foi a Verona, por isso que deixou de ambientar o brasileiro. Vai viagem. E assim tantos. O próprio Saltino escreveu sobre mais diversas paragens, Oriente, etc. Então, essa é uma questão até romântica, mas eu acho que não me parece machadiano ele ter escrito sobre um lugar que nunca veio. Eu acho que ele... Mas ele nunca veio. Agora. Mas uma questão de ambientação, não sei. Eu acho que a gente tem... Será que não? Fala também das primas de Sapucaia. Das primas de Sapucaia. Aquelas Na minha cidades mais Portugal tem um interior. rapaz que era de Mangaratiba. Então vai longe. Ainda mais perto. Ainda Eu mais não longe sei. do Paraguai. Eu não sei. Parece, talvez, assim, que essas outras cidades, ainda está assim, mais assim, um afastamento, exato, do próprio estado dela, é uma cidade que Petrópolis é uma cidade imperial, uma cidade... Itaguaí é um negócio que nem existia.
E ele fala... Pra época, óbvio. Agora, eu desculpa. Porque Petrópolis... Acho que até foi ele que inventou esse nome, não deixa de ter existido. Você perguntou sobre a anexão do Nabucco com... Uma das minhas perguntas foram justamente sobre o círculo de amizades dele. Alguns eram daqui. Eram daqui. Então, assim, eu não tenho dúvida que ele tenha vindo para cá, mas da relação dele em Petrópolis em si, realmente aí fica um mistério que é muito interessante também. Mas eu perguntei sobre esse grupo de amigos, né, e essa relação dele com o Joaquim Nabuco. O que vocês têm, assim, o que vocês sabem sobre isso? Porque eles tinham uma relação de amizade muito forte. Quer dizer, me parece muito, pesquisando o Joaquim Nabuco, que é o que eu pesquiso, eu percebo que tem essa ligação. E é muito interessante que reflete nos personagens. Tanto Joaquim Nabuco comenta sobre Machado, né? E quanto Machado comenta dentro desses personagens. Por exemplo, Quincas, que é um personagem que não foi feito para Joaquim, nada disso, mas foi feito com inspiração desse grupo de amigos que tinha um nome. Mas eu não me recordo. O grupo se encontrava na Garnier, etc. Isso mesmo. Era um grupo de seletos. Seletos, isso mesmo. Foi? Etalógica, né? Sim, etalógica. Eles tinham alguns codinomes, né? Eu acho uma coisa, até dado momento, houve uma preocupação, a crítica, né? Até o Silvio Pereira vai por esse caminho, outros muitos críticos desse tempo se davam esse trabalho de fazer essa conexão, né, do paralelo de personagens decalcados, né, da vida. Então, Natividade teria sido um pouco Carolina, José Jacó, também foi em outro de Aires, ele mesmo, Conselheiro Aires, Aguiar. Então, há várias conexões nesse sentido. Pós-estruturalismo, isso tudo acabou, caiu em desuso e está demonizado. Não pode dizer em momento algum que Aguiar poderá ter sido Machado, não pode. Você falar isso no ambiente acadêmico vai ser demonizado, vai ser expulso. Então não se pode mais falar isso. Em dado momento, isso foi um trabalho de crítica, né, de crítica muito subjetiva e, naturalmente, nem por isso desprovida de fundamento, etc. E tal. Agora, é um caminho que se perdeu na crítica literária, né, quer dizer, estabelecer essas conexões. E isso, de alguma maneira, tem reaparecido, né, quer dizer, por outro viés, mas tem reaparecido. Mas não mas dos anos 70 para cá, isso se perdeu. Cada isolamento. Eu queria fazer só uma observação interessante, que a gente falou e aí é um vício de professor, e nós somos, né, que traz esses elementos curiosos. Mas a gente falou nas conexões de Machado, do viés da psicologia, da filosofia, e Machado é lido pelos caminhos mais interessantes. Eu tem um livro muito bacana, A Psiquiatria em Machado de Assis, que é um livro de os psiquiatras escrevem analisando alguns personagens, dizendo sobre o prisma psiquiátrico, né? Um olhar realmente de algumas patologias, né, em alguns personagens de Machado. E alguns são muito notórios e tal. Mas eu estava vendo, então, essas possibilidades de leitura, e aí alguém falou no Hotel Brasileiro, que estão nos Estados Unidos e tal, na tradução, e aí traduções do Machado em inglês apontando, né, os títulos apontando para algumas coisas que ele provavelmente não teria observado. E me lembraram duas coisas. A primeira, o Quincas Borba, em inglês, na edição americana, chama-se Filósofo Cachorro, Philosopher Dog, em inglês. É a tradução mais conhecida. E uma outra, muito bacana, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas, chama-se em inglês Epitáfio para um Pequeno Vencedor, Epitaph for a Small Winner, que é muito legal. E me lembrei de uma outra coisa muito interessante.
função das traduções de Machado em inglês. Machado é bem traduzido em inglês. Ele só é mal distribuído lá, mas ele é muito bem traduzido, modernamente. E há pouco tempo houve uma entrevista do Geneton Neto, entrevistando o Woody Allen. Ele entrevistando o Woody Allen, ele falou assim: aí, então, Woody, você gosta? O Geneton, um excelente repórter, e era, intelectualizado, etc. E aí ele perguntou ao Woody Allen: e referências ao Brasil? Que tal? Aí ele falou na época: Ronaldinho, tal, Romário, não sei o que e tal. E ele falou assim: não, eu gosto muito de Machado de Assis. Eu gosto de Machado de Assis. No Brasil eu gosto de Machado de Assis. Inclusive, eu não só gosto de Machado de Assis, como eu presentei os meus amigos que gostam de literatura com um romance de Machado de Assis. É uma coisa bacana, né? Porque alcance. É curioso. E é curioso como a gente passou a ver nas redes sociais, sobretudo depois disso, muitos posts falam, com essas informações, fotografias de vitrines de livrarias estrangeiras com obras do Machado de Assis, e parece que a gente precisa dessa legitimação estrangeira, né? Também com a Clarice Lispector, há um pouco mais de tempo, mas quando também o Harold Bloom colocou Memórias Póstumas no cânone ocidental, né? E aí a gente parece que precisa dessa legitimação, né? Eu estava pegando uns papéis, estava lendo um depoimento do Cândido, falando, né, de um professor francês que ele tinha tido na universidade, e falando que esse professor ele gostava muito do Jorge Amado, né? Que maravilha, que é o Jorge Amado, que ele tinha se encantado por Juliabá, né? E aí falou assim: o que mais que eu leio? E aí eles recomendaram ler Memórias Póstumas. E não gostei. A gente já tem no exterior alguma coisa desse tipo. O comentário foi algo desse tipo. O que deixou muito claro que ao Brasil, né, cabia exportar o folclórico, o exótico, né? Nada contra o Jorge Amado de modo algum, mas que o estrangeiro procuraria no Brasil aquilo que não tem nada, né? E aí depois de um tempo, aí leu o Casmurro, achou o Casmurro fantástico, e aí ele foi se dando conta do quanto aquele comentário mesmo tinha sido preconceituoso, né? Por esperar justamente somente o exótico, né? Não encontrar o universal num autor tupiniquim, né? E a gente se depara com esse preconceito sempre, né? Sempre. Que é sempre o ponto fora da curva, né? Como se sempre fosse alguém que está ligado ao que é mais valorizado artisticamente, fosse sempre um ponto fora da curva no Brasil, né? Se coubesse somente ao Brasil exportar jogador de futebol, né? Mulatas, café, soja transgênica, né? E a gente cada vez mais o que a gente vê essa valorização, né? Posso dizer uma coisa? O Harold Bloom, do Cânone Ocidental, ele colocou 2 autores de língua portuguesa, né? Que é o Machado e o Fernando Pessoa, não poderia deixar de ser. E eu acho que a gente fica feliz com isso, não é nem que a gente precisa dessa legitimação estrangeira, porque a gente quer que os outros conheçam a obra maravilhosa do Machado. Assim como a gente conhece, né, Jane Austen, né, e tantos outros autores, Shakespeare, enfim, que nós amamos e gostamos, a gente também quer que eles conheçam. Olha, nós também temos coisas excelentes, não são só vocês que produzem cultura assim, de melhor qualidade, né? Eu acho que é por isso que dá um certo orgulho. Não que a gente precise realmente de legitimidade, mas a gente quer, né? Bom, eu queria então. Mais uma pergunta? Por causa do horário, né? Tem outra mesa lá no museu, não é isso? Então eu tenho que ser está em todas. Então agora tem mais uma mesa que eu convidar todos, tem uma mesa agora sobre o teatro português lá no Museu Imperial. Documentos do diário que foram encontrados no arquivo do Museu Imperial, que se transformou num livro que vai ser lançado hoje no Museu Imperial. Eu queria convidá-los, né?
para ir lá nesse lançamento. Eu posso fazer um convite também? Pode. Para a Frise, para a Academia Petropolitana de Letras. Nós, Frise, Academia Petropolitana de Letras, apoiamos um ao outro para amanhã trazermos aqui a Petrópolis a professora Annabelle Loivos. Considera. O último nome dela sempre tem que pensar, que é tão diferente, né? Ela é professora da UFRJ, muito conhecida, e é a maior especialista de Euclides da Cunha que existe atualmente. Tem 3 livros sobre Euclides da Cunha, tem vários grupos de estudo formados por ela sobre Euclides da Cunha. Ela vem aqui a Petrópolis amanhã, especialmente para fazer essa palestra às 11 horas da manhã, na Casa Cláudio Souza, onde eu espero encontrar todos vocês aqui presentes. 11 horas da manhã. Bom, eu queria então agradecer a presença de todos. Peço desculpas por não dar mais tempo para outras perguntas, tá? Mas o ponto principal, ele não é chamado de bruxo do Cosme Velho à toa, né? Eu fiquei pensando nisso o tempo todo. Exatamente, tá? Muito obrigado, gente. Uma boa noite.